Deixa eu só explicar um pouquinho melhor como é que eu cheguei aqui, né? Porque pode falar assim, o pastor estava por aí, tinha que fazer, e aí se ofereceu para pregar e tal, só para explicar um pouco melhor. A gente está fazendo 20 anos de formado, a nossa turma, né? A turma Billy Lane, lá do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Então esse ano é o ano em que a gente completa 20 anos de formado. E aí eu fiz a minha viagem de férias, agora lá para Londrina, e nós já tínhamos marcado de nos encontrarmos em Campinas, a turma, né? Lá em Londrina, nós reunimos uns 3 ou 4 da turma e nos encontramos na casa de um colega. Foi muito prazeroso, muito bom, rever alguns que eu não via há 20 anos. Depois em Campinas, em julho, encontramos, né? Teve alguns que furaram, né? Alguns, né, que não puderam estar porque tinham outros compromissos e tudo e tal, mas o reverendo Ezoil me falou que o Adriano tinha vindo lá de Florianópolis e eu vim para encontrá-lo ontem aqui para a gente tomar um café e, como os irmãos devem saber, também tomar um tererê lá na casa do reverendo Ezoil. E a minha igreja aqui em Aldeia da Serra, muito pertinho, né, menos de meia hora daqui, está em processo de sucessão pastoral. Eu estou lá há 4 anos, né? E esse ano termina o meu mandato, e já desde o ano passado eu já havia acertado com o conselho que eu não concorreria a um novo mandato. E nós combinamos nesse segundo semestre, os dias que nós estivermos recebendo pastor para o processo de sucessão, que eu estaria de folga, né? Mas uma vez eu ouvi uma coisa, que pastor sem púlpito é igual mulher sem batom. Sem batom, fica meio assim, tá meio sem graça, né? Pastor não tem muito jeito de ficar sem púlpito, né? Hoje, por exemplo, de manhã fui com a minha família, dia dos pais, para uma igreja de um colega, fiquei sentadinho ali e tudo, e a gente fica assim, meio que, parece que está meio abandonado, né? Então eu falei para o Ezoil, tô aí, cara, tamo aí, se quiser eu venho, tão pertinho, e a gente pode ministrar as maravilhas do Senhor sobre o coração da igreja, né? É uma bênção para nós podermos ministrar, para que a gente não passe um domingo sem habitar esse lugar que é sagrado e que é a razão da nossa vida nesses últimos 25 anos, pelo menos, né? Alguns mais, né? Apesar do cabelo preto, né? O Adriano já era evangelista muito antes de ir para o seminário, já havia feito o Instituto Bíblico Eduardo Lane, já cuidava de igreja antes de se tornar pastor. E depois que a gente começa a pregar o evangelho, é muito difícil a gente parar, muito difícil a gente deixar de exercer o privilégio de podermos falar das maravilhas do Senhor, né? É uma bênção. Então eu estou muito feliz com essa oportunidade que o reverendo Ezoil me deu de estar mais uma vez aqui junto com os irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia nesse Dia dos Pais, no livro de Gênesis, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dar parabéns, você que é pai, né, pelo Dia dos Pais. E nós vamos pensar um pouquinho sobre a nossa missão de pai, sobre a família e sobre a vida de Deus em nós, a fim de que nesse dia a gente possa refletir sobre a nossa caminhada cristã. Todos acharam? Gênesis é fácil, né? Acha rapidinho, né? Fosse na 1 seria diferente, né? Os irmãos já estariam aí meio angustiados, né não? Da onde eu vou e tal, mas está aqui. Gênesis, capítulo 4. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade
gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Então nós estamos falando aqui de 5 gerações, pais e filhos. E aí tem uma pausa para a história de Lameque, versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, e de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar? Pai Celeste, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos faça voltar o nosso coração para Ti e amar ao Senhor mais do que amávamos antes. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe as gerações que virão nos Teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a coisa que a gente mais quer e que a gente mais precisa, e que é talvez o maior desafio para os pais que estão aqui junto comigo, é o legado. O que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos? Como nós vamos contribuir para aquelas gerações que ainda vão nascer, para que o passado delas tenha marcas positivas pelas quais elas vão não apenas se guiar ou lembrar, mas vão glorificar a Deus. Nós estamos construindo esse passado. Sabia disso? Hoje nós estamos construindo o passado daqueles que ainda vão nascer. Isso não é brincadeira, porque a vida não começou com a gente. Nós estamos aqui porque outras gerações nos precederam e resultaram em que nós estivéssemos aqui. E isso tem tudo a ver com a nossa vida colocada aos pés do Senhor. Nós que amamos a Jesus, nós não podemos pensar nessa sucessão de gerações de forma que não consideremos Deus na vida. E isso tudo tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui hoje, com o culto. A vida do cristão tem a ver com o culto. O culto é aquilo que ocupa na nossa vida um lugar de extrema importância e de vitalidade, porque conforme a nossa relação
com o culto, conforme o nosso envolvimento com o culto, conforme o que o culto faz conosco e o que nós fazemos no culto, determina o futuro das nossas gerações. Foi assim conforme nós lemos aqui. Às vezes a gente pensa, e a maioria das pessoas pensa, que essa sucessão de gerações é apenas o mero ato de procriar filhos e de deixar um legado para eles, conforme as outras gerações deixaram. Mas não é assim que o cristão pensa. Porque se a gente olhar aqui, a gente vai ver que nessa primeira geração de Adão, o Caim teve sexo com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e esse constituiu-se em família, e depois teve filhos, e depois esses constituíram-se em família, tiveram filhos, e sucederam assim, e assim vêm as famílias. Mas nós sabemos que esse primeiro aqui, que está relatado, teve um problema com o culto, e ele se chamava Caim. E por causa do problema dele com o culto, ele se afastou do Senhor. E por causa do problema de Caim num culto, porque você sabe que a história do Caim foi assim, né? Por causa do culto que ele apresentou a Deus, e do culto que o irmão dele apresentou a Deus, o negócio ficou complicado ali, etc, e deu problema, teve morte, né? É interessante que a gente vai passando pela igreja, né? E já são 20 e poucos anos como pastor, a gente vê algumas histórias, né? Eu lembro de uma igreja que morreu e ressuscitou. Legal, né? A história foi mais ou menos assim. A gente estava lá na igreja de Perus, e havia uma igreja do presbitério que foi murchando e morreu. E aí o presbitério enterrou, porque fez o quê? Dissolveu a igreja. Os 14 crentes que tinha lá falaram: não dá mais jeito, nós já tentamos, colocamos um pastor aqui, não vai dar certo, vamos destituir a igreja do status de igreja. Não adianta mais trazer para a congregação presbiterial, porque já tentamos isso, também não deu certo, a gente colocou o pastor lá, não tinha e tal. Então determina-se que os membros da igreja tal, isso na cidade de São Paulo, escolham outras igrejas do presbitério para se tornarem membros. E aí todas elas vieram para a nossa igreja, porque lá a gente já tinha um vínculo com a igreja. No presbitério a gente tinha defendido a situação da igreja, aqueles membros, isso no sábado. No domingo seguinte, esses irmãos procuraram a gente lá na igreja de Perus e falaram: a gente quer vir todo mundo para cá. Eu falei: se vocês vierem todo mundo para cá hoje à noite a gente começa um novo trabalho lá na igreja, na sua igreja, na mesma igreja. E a gente começou. Então não precisou nenhum domingo sem culto na igreja que morreu, mas estava morta. Começamos lá o trabalho. Louvado seja Deus, hoje já passaram-se uns 7 anos, a igreja está lá firme, tem lá umas 50 pessoas que se reúnem lá, já estão quase em processo de retomada da sua vida autônoma. Foi uma benção, mas igrejas morrem, mas eu estou contando isso porque essa história de Abel e Caim aqui não é diferente do que aconteceu lá nessa igreja. Eu sei que teve uma reunião, e história antiga de igreja, tem algumas que é bom a gente nem ouvir, né? É melhor a gente pensar nas possibilidades do reino e olhar para cima, para frente. Mas tem algumas que saltam aos ouvidos e não tem jeito da gente não ouvir. Então, passando por lá, eu vi que uma vez tinha uma reunião tensa, pesada e tal, que alguém chegou, acho que um líder chegou e colocou uma arma em cima da mesa e falou: agora nós vamos conversar. Né? Eu sei que deu BO, deu polícia, e foi um negócio que marcou ali o bairro, e todo mundo lembra dessa história. Essa história triste, né? Que acontece. Histórias de culto, coisa terrível, mas é o que acontece com Caim. Caim se afastou do Senhor por causa de um culto mal resolvido. Mas enfim, Caim não deixa de viver porque deixa de servir o Senhor. Então continua a vida, tem filhos, e vem 5 gerações, e aí a 5ª geração, esse tataraneto do Caim, chamado Lameque, é um cara interessante para a gente pensar no Dia dos Pais, porque o Lameque era um sujeito, né? Na verdade ele tinha uma herança, né? O legado que o Lameque recebeu, por exemplo, foi o legado do próprio Caim, que teve um filho
colocou o nome do menino de Isaac e falou assim: eu gosto tanto desse menino que eu vou dar uma cidade para ele. Construiu uma cidade e colocou o nome do filho na cidade. Olha só como é que a coisa começa, né? Esse menino vai ser uma bênção, eu vou dar uma cidade para ele. Então começa já um negócio muito solto, né? Um negócio do tipo: Sua Majestade a criança, Sua Majestade o menino, Sua Majestade o bebê, como alguém escreveu aí, acho que foi o Isamitiba, né? Sua Majestade o bebê toma conta da casa. Então, olha o legado que o Lameque recebeu. Mas a gente não conhece tanto desse legado do Lameque, mas a gente conhece aqui o que o Lameque fazia. O Lameque era um pai daqueles que deixam um exemplo extraordinariamente negativo para nós pais, que a gente deve jamais seguir. É o exemplo da violência, o exemplo de se esquecer de Deus e de tratar os filhos como ele tratou e as esposas, né? Veja aí o versículo 23, ele chama as mulheres, Ada e Zilá, e diz assim: escuta vocês, mulheres de Lameque, veja quem é esse homem que é o chefe dessa casa. Eu matei um homem porque ele me feriu, e depois eu matei outro porque ele me pisou, morreu. Parece até aqueles matadores profissionais, né? Prison Break, né? Parece uma coisa terrível. E aí ele disse o seguinte: se vocês ouviam as histórias do nosso pai Caim, dizendo que a vingança de Caim deveria seguir após ele, então que vocês pensem 7 vezes mais com relação à vingança de Lameque. Meus queridos, eu só estou citando isso aqui porque a gente vê que nessas gerações não tem Deus na história, não há Deus na história dessas famílias, por causa de um culto mal resolvido. Essas famílias vão se sucedendo, a vida vai acontecendo. Não se iluda, eu não vou falar mentira para você aqui. Se você é alguém que está longe do Senhor, se você é alguém que não considera mais Deus, se você é alguém que não tem uma herança que te motiva a servir o Senhor, a sua vida tem grandes probabilidades de dar certo, se você for um cara trabalhador, se você construir a vida com dignidade, se você viver com cidadania. Eu não vou mentir para você, você pode sim viver a sua vida, ter filhos, ser feliz, mas isso não é tudo. Não quero aqui te enganar dizendo assim: se você não vier para a igreja, tudo vai dar errado para você. Porque o Salmo 73 ia ser uma facada nas minhas costas se eu dissesse isso. Porque às vezes nós que servimos ao Senhor, a gente olha lá e pergunta para Deus, igual o Salmo 73 pergunta: por que prosperam os ímpios? Não estou falando disso. Porque se a gente olhar na história do Lameque, é interessante, porque veja, ele ao dar pela sua esposa Zilá, pela sua esposa Ada, quando dá a luz a Jabal, veja que Jabal é um cara bem sucedido, ele é precursor inclusive de todos aqueles que trabalham aí com o gado, com a pecuária, agronomia, toda a parte que é o sustento da humanidade. Veja, é o Jabal. O Jubal já é o precursor de todos aqueles que amam a música. Até Jabal e Jubal dá até um nome legal, né? Pode ser até uma dupla sertaneja, né? Se for pensar, né? É sertanejo universitário, Jabal e Jubal. Mas os caras estão vivendo, e deixa herança, deixa legado. E pasmem vocês, Deus usa essas pessoas para o bem da humanidade. Aí depois a Zilá também teve um filho, que se chamou Tubal-Caim, e Tubal-Caim foi o primeiro metalúrgico, aquele que foi precursor de todos os que trabalham com metais. E aí veja, nós temos aqui a história da humanidade sendo iniciada, e as coisas deram certo, mas essa turma esqueceu o Senhor. Não tem Deus nessas histórias.
por causa de um culto lá atrás que estava mal resolvido. Mas Deus deu uma segunda chance, e quando Adão coabita novamente com sua mulher, ela tem à luz a um filho que se chama Sete, terceiro filho de Adão, cujo nome significa compensação. E aí a mulher de Adão diz que colocou o nome nesse menino porque Deus deu outro no lugar de Abel, que Caim matou. Deus faz uma restauração na vida dessa mãe, para que o nome dele seja relembrado. E não foi por Sete, esse filho de Adão, mas pelo seu filho, chamado Enos, que se começa a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. E aí volta-se a ter Deus na história dessas famílias. Agora eu quero contar para vocês como é que esse negócio acontece. E eu não vou me demorar nisso, vou usar aqui um sermão muito famoso que existe, chamado As Três Cadeiras, só para te dizer como isso acontece. Esse sermão é um sermão do Bruce Wilkinson, o autor lá da Caminhada Bíblica, né? Nós estamos aqui no presbitério de Sorocaba, né? Eu lembro que quando eu estava no seminário, no ano de 92, já vai tempo, haja visto os cabelos brancos do reverendo Ezoil, né? Os irmãos já podem olhar e ver que eu não estou falando mentira aqui, né? É ou não é? Então. E foi lá na igreja do Calvário, que é desse presbitério, né? Que eu conheci lá o Ministério Caminhada Bíblica. Já fazem 20 e poucos anos, eu não esqueci alguma das técnicas mnemônicas para conhecer o Velho Testamento. Veja que importante o ministério desse homem. E ele também escreveu aquele livro que talvez você já leu, se não leu, deveria ter lido, e se não leu e deveria ter lido, você pelo menos ouviu falar, A Oração de Jabes, um dos best-sellers, dos livros mais vendidos no mundo. Então, Bruce Wilkinson veio aqui no Brasil há 25 anos atrás e pregou esse sermão. E ele começou o sermão dizendo assim: imagine o seu filho virando um satanista. Imagine você, pai, falando sobre família, que o seu filho abandone totalmente o Senhor e vire uma pessoa que adora a Satanás, que adora o diabo. Imagine as gerações futuras que abandonaram completamente o Senhor e passaram a servir outros deuses. E o texto usado é o texto de Juízes, no capítulo 2, em que o texto nos mostra 3 gerações retratadas no livro de Juízes. A geração de Josué, diz aí no versículo 7, que Josué era o homem que serviu ao Senhor, que viu Juízes capítulo 2, eu falei, né? Que viu as maravilhas de Deus, que conhecia o Senhor e que adorava o Senhor. Compliquei aí, né, por causa do microfone. A segunda geração aí no capítulo 6 está dizendo que existiam pessoas depois da geração de Josué que serviam ao Senhor porque eles conheciam o Deus dos seus pais. Gente que ouvia dizer o que Deus havia feito e por isso foram fiéis ao Senhor. O texto diz que algumas gerações fizeram isso. Ainda 2 ou 3 gerações continuaram servindo a Deus, mas não tinham visto as obras de Deus. Josué viu. Esses filhos seguiram, baseados na herança que receberam de Josué. Mas aqui aconteceu com Israel o que eu disse aqui no início, que poderia acontecer com nossos filhos. Eles passaram a servir os Baalins. Eles passaram a adorar deuses estranhos. Então veja, se isso aconteceu com
Israel, veja o versículo 12, diz: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor. Josué viu Deus libertar o povo do Egito. Josué viu as pragas. Josué viu a travessia do Mar Vermelho. Josué viu os feitos do Senhor. A propósito dessa questão da travessia do Mar Vermelho, o Ed Vermelho, quando ele conta quando ele prega esse sermão, ele fala que o pastor foi pregar, e aí falou assim: Mar Vermelho não é bem assim não, é uma força de expressão. E na verdade Deus não abriu nada. Essa questão de pés enxutos não é bem daquele jeito. Acontece que tinha uma seca muito grande e a água estava muito baixinha. Então não foi na verdade um milagre, foi um pequeno filete de água e algumas coisas, e o povo passou, porque a expressão pés enxutos não é bem verdade. E aí aquela senhorinha na igreja foi para casa triste. Puxa vida, sempre acreditei que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Agora o pastor falou que tinha lá uns 10 centímetros de água. Foi para casa dele. Quando voltou, ela voltou e chamou o pastor e falou assim: pastor, puxa vida, eu estou tão contente que agora eu sei que meu Deus é mais poderoso ainda do que o Senhor tinha falado, do que eu pensava. Porque eu pensava que Deus tinha aberto, mas o Senhor falou que não, que tinha ainda lá uns 10 centímetros. E meu Deus é tão poderoso que afogou o exército todo de Faraó em apenas 10 centímetros de água. O Josué viu essas obras do Senhor. Essa geração era uma geração que viveu com a bênção guardada, digamos assim. A chamada fé residual. A fé dos nossos pais. Papai era um homem de oração. Aquilo que eu recebi dos meus pais, eu não esqueço. Só que vovô morre. Depois ali no capítulo 5, a gente vai ver essa turma toda morrendo. Tem ninguém vivo ainda, viu? Isso é uma notícia nova para você, mas essa turma que eu vi aqui, morreu todo mundo. Né? Essa turma morre. E aí, como é que fica esse pessoal? Eles não sabem nada, igual esses aqui oraram. Porque esses aqui oraram e viram. Esses aqui oram na esperança de que a fé desses aqui sustente essa oração, mas não ora igual. E aí, quando vem o menino aqui, quem vai orar por ele? Se o vovô morreu, o papai não sabe orar, não tem oração. Então, o Wilkerson chama essa cadeira aqui da cadeira do compromisso. A cadeira daqueles que viram, conheceram e viram as obras do Senhor. Essa cadeira é a cadeira do mais ou menos. Trigo, joio, né? Para lá e para cá. E essa cadeira é a cadeira da crise. Ou seja, a cadeira daqueles que perderam a referência de servir ao Senhor. Há alguns exemplos na Bíblia para isso. Exemplo de Abraão. Quem que senta aqui? No exemplo de Abraão? Isaac e Jacó. Abraão está nessa cadeira que a gente chama de compromisso. O Abraão, ele pensa assim: primeiro Deus, depois eu. Aquele que senta aqui, ele diz primeiro eu, depois Deus. Aquele que senta aqui diz primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu. O Abraão, primeiro Deus, depois eu. Quando Deus pede para ele um filho, o que ele faz? Deus faz. Tem gente que não se emocionar, Deus faz, né? E Abraão seria um bom sermão para a gente pregar no Deus faz. Fala a verdade. Podia escolher outro, pastor. O senhor podia pegar mais leve, né? Mas
Primeiro Deus. E aí vem Isaac. A gente conhece muito pouco sobre Isaac, na verdade. Né? Os teólogos vão dizer que Isaac é resumido numa frase. Ele era filho de um grande pai e pai De um grande filho. Mas ele mesmo é muito pouca coisa. Ele mesmo não se sobressaiu. E aí vem um cara aqui, que na hora que nasce, já recebe o nome que mostra que ele está sentado nessa cadeira. Jacó. O que significa Jacó? Enganador. E aí poderiam vir outras palavras, né? Que não fica bem a gente dizer no culto. Mas Jacó, alguém que está deliberadamente longe do Senhor. Alguém que se encontra com o Senhor numa luta tremenda para restaurar a sua história com Deus. Mas até esse momento, o Jacó, para pensar em Deus faz, né? Vamos dar aqui um crédito para o Isaac. O Jacó tinha uma relação muito legal com o irmão dele, Prison Break, né? Vivia correndo porque o irmão queria matar ele. E não são histórias muito estranhas a nós. Não são histórias muito estranhas ao que a gente conhece dos amigos, filho e irmão que quer matar irmão. Veja o legado, como é que vai ficando. Até que Jacó luta com o Senhor. O Novo Testamento chama esse pessoal aqui de espiritual. Homem espiritual. O Novo Testamento chama esse pessoal aqui de carnal. Crente carnal. Chama esse pessoal aqui de natural. É interessante, a gente precisa chamar os outros de incrédulo. Porque incrédulo, na verdade, não existe. Em alguma coisa ele crê. Calvino falava o quê? Que todo ser humano vai adorar um Deus, nem que esse Deus seja um ídolo maldito no seu coração. O cara que trabalha com você, a pessoa que convive com você na escola dos seus filhos, tem um Deus. Ainda que ele não saiba disso. Porque nós somos seres criados pelo Criador com um vazio dentro do coração do tamanho de Deus. Deus criou o ser humano e colocou a eternidade no coração. Nós só vamos descansar, como diz o teólogo da predileção lá do reverendo Ezoil, Agostinho, quando a gente voltar para Deus. A propósito, tem um livro do Ezoil comigo desde o seminário, né? Que eu nunca mais resolvi. Confissões do pastor que não entrega livro emprestado. Né? Não furtarás. Pequei contra ti, meu irmão. Emprestado. Mas está emprestado ainda um dia de volta. Até já cumpri outro e o seu eu emprestei também. Agora eu não sei. Não, o seu está comigo. Eu emprestei porque eu comprei. Só para compensar. Não foi para mim. Lá nas confissões do Agostinho fala: o Senhor nos criou para Ele. E enquanto nós não voltarmos para Deus, nós não vamos descansar. Assim é o ser humano. Ele é movido pela sua espiritualidade. Só que, qual é a referência deles? Esse aqui é um homem natural. Apesar de ele ter a referência de uma religião, essa religião pode ser o critério, por exemplo, de deixar um legado de paz, de alegria, de felicidade para os filhos, de propriedade. Isso pode ser o Deus dele. Eu vivo para criar meus filhos. O Deus dele pode ser o filho dele. Paz para vocês. O Deus dele pode ser a saúde. Pode ser um corpo perfeito. Deus dele pode ser a felicidade, o dinheiro. Pessoas naturais, seres humanos. Nesse exemplo que eu dei, eu posso dar também o exemplo do Davi. Um homem, segundo o quê? Sentou aqui. Mas deixa Davi sentado
Eu fico pensando assim, se nós como pais, se a gente não tem outra coisa de mais valor do que deixar para os nossos filhos, ou a gente saber que os nossos filhos são aqueles que Deus olha de onde ele está e fala assim, eu gosto desse menino. Esse menino ali. Larissa, né, Adriano? Lá, seminário, Adriano ia com ela no colo, hoje com 20 quanto? 21 anos. O que a gente quer para os nossos filhos? A gente quer que Deus goste deles. A gente quer que eles sejam do Senhor. Tudo mais deve se submeter a isso. E aqui nós não estamos falando de alguém cujas contradições da vida não vão existir, como no caso do Davi. Mas nós estamos falando de coração colocado diante do Senhor. Primeiro Deus, depois eu. A minha vida é baseada nesse princípio. Eu posso estar fugindo do rei. Eu posso estar tendo que mentir para poder salvar minha vida, fingir de maluco, como Davi fez. Mas eu vou encontrar nessa caminhada pessoas como eu, cheias de contradições, para quem eu vou apresentar a graça de Deus, como Davi fez no deserto. Gente que seguiu Davi porque sabia que ele era um homem sobre cuja cabeça a bênção de Deus estava. E aí, meus irmãos, é isso que a gente precisa. Mas aí, o filho do Davi, Salomão, complica, né? Por quê? Salomão começa o seu reinado e pede ao Senhor o quê? Sabedoria. Mas havia um propósito de Deus para os reis, que o rei não devia juntar três coisas. Isso é um princípio político, né? Que deveria servir até hoje, né? Mas, enfim, essa é outro capítulo, né? Que os reis não poderiam acumular cavalo, ouro e mulher. O Salomão, ele não pediu nem cavalo, nem ouro, nem mulher, ele pediu sabedoria. E ele foi aquele que teve mais de tudo isso aqui, porque não houve um reinado mais rico do que o de Salomão. Não houve um reinado mais poderoso do ponto de vista de exército do que Salomão. E a história amorosa de Salomão a gente conhece muito bem, né? 700 no oficial e 300 no paralelo, né? 700 esposas e 300, parece até conta de índio, né? Conta de índio assim, o cara olhando lá, vem os índios, vem aí, Japão, os índios atacar a gente. Quantos são? Deve ter uns 1.002. Como assim 1.002? É porque tem 2 na frente e uns 1.000 atrás, né? As 1.000 de Salomão eram mais ou menos isso. E o Salomão, por causa dessa desobediência ao Senhor, ele conseguiu viver em Israel no tempo de maior idolatria. Olha o problema aqui. Salomão, por causa das suas mulheres, ele foi evoluindo e evoluindo nas suas relações perversas de concessões a essas mulheres, que acabou construindo altares, templos estranhos ao Senhor em Jerusalém, no próprio lugar que Davi edificara para ser a sede do reino, o lugar onde Deus habita, casa do Senhor. Salomão vai lá e, por causa das suas mulheres, constrói templos a deuses estranhos. Roboão, filho de Salomão, conseguiu, por causa da sua história, dividir o reino. Ele e seu irmão Jeroboão, já líder de 10 tribos, Roboão, líder de duas nações, líder, consegue, por causa das contradições, das falcatruas, das angústias do seu coração, trazer uma desgraça enorme. Como é que nós vamos fazer? Nós que somos pais, nós que queremos servir o Senhor. O que o Apocalipse fala desse que senta aqui?
chama de quê? Quente. O que o Apocalipse fala lá para a igreja de Laodiceia com relação aos que sentam aqui? Frio. E aqui? Morno. E aí o que o Senhor Jesus fala na visão de João sobre esse pessoal que senta aqui? O que Deus faz com eles? Vomita. Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem de esperança no Dia dos Pais, né? Nós estamos diante do Senhor para renovar o nosso coração diante de Deus. E nós queremos voltar e sentar nesse lugar. Que aqui a gente sabe que é questão de tempo para que talvez você ou eu que escolhamos nos assentar nessa cadeira durante toda a nossa vida, a gente vai viver melhor bem cá. A gente não deixa de ser dizimista, a gente não deixa de frequentar os trabalhos, mas a vida fica incoerente, porque a gente não pode servir a dois deuses. A gente não pode deixar a coisa uma hora vir para um lado, outra hora vir para o outro. Mas a gente sobrevive. O problema são os meninos. São os meninos. Aqui a gente se sustenta com aquilo que nós recebemos no passado. Mas a gente não consegue retribuir aqueles que vêm para essa geração com um passado glorioso. Então a mensagem de graça que eu quero deixar é essa que Deus faz através do nascimento do Enos. Porque, como nós vemos lá em Gênesis, depois que Adão e sua mulher geram a Sete gera a Enos, e Enos restabelece o caminho de Deus. Talvez o Caim era alguém que estava sentado aqui, e provavelmente o Lameque era alguém que estava sentado aqui, porque se de um lado eu falei aqui que se você abandonar o Senhor há possibilidade da sua vida dar certo, e eu não estou mentindo, de outro lado, nós que tememos ao Senhor, nós podemos olhar para as consequências desastrosas que podem acontecer e que acontecem nas nossas famílias, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, no nosso país, porque as pessoas não receberam uma herança de alguém que conhece o Senhor, conhece os feitos do Senhor e coloca Deus em primeiro lugar. Aquilo que a gente reclama do mundo, que a gente reclama das pessoas, que a gente lamenta cada vez menos, mas lamenta ainda. Quando a gente vê tragédias, nós que tememos o Senhor, nós sabemos que a consequência é uma consequência de se ter abandonado o Senhor. E a gente não quer isso. E o Jacó, eu gosto do Jacó, porque o Jacó, conquanto ele tenha nascido nessa cadeira, conquanto ele tenha sentado e vivido aqui, ele fez uma escolha de se voltar para o Senhor. Isso é graça de Deus. Veja, você não vai sentar aqui e a sua vida vai ter, digamos assim, uma aura, ou você vai botar uma roupa religiosa. Essa coisa de roupa religiosa é quem está sentado aqui, entendeu? Essa coisa de você querer mostrar aquilo que você não é. Aqui você assume os seus erros, você coloca diante do Senhor e você
E depois o pastor pediu para os pais botarem a mão na cabeça do filho e orar pelos filhos e pedir a bênção de Deus sobre esses filhos. Eu faço isso o tempo todo. Às vezes eu oro pelas minhas meninas com angústia no coração. Às vezes eu oro por elas e não sei nem bem o que pedir. Eu só peço para o Senhor não estar com elas. Mas o que elas vão fazer da vida delas é com elas e com o Senhor. Não tem a ver comigo, necessariamente. Eu faço a minha escolha de me assentar nessa cadeira, para que eu veja a graça do Senhor, para que eu veja o Senhor agindo na vida daqueles que ainda vão nascer. Deus deu graça a Adão, que gerou Sete, que gerou Enos, e Enos significa Adão de novo. Pasmem vocês, né? O significado de Enos é humanidade. O significado de Adão, o que é? Humanidade. Então, quando Deus cria Adão, Ele não está criando apenas um homem, está criando a humanidade. E agora, quando Sete coloca o nome nesse menino de Enos, ele está dizendo: Deus deu uma nova chance para a humanidade. Deus está recriando essa humanidade. E é isso que é a maravilha da fé cristã, meus irmãos. A maravilha de podermos pregar o Evangelho, de podermos abrir as portas da igreja e de cultuar ao Senhor, é a gente pregar esse Evangelho da graça, de que Deus dá uma nova chance. E a gente não precisa ter medo daquilo que vai acontecer no nosso futuro, porque nós podemos adorar o Senhor, nós podemos nos dobrar diante da graça do Senhor, conhecer a bondade de Deus, conhecer os feitos de Deus e podermos dar esse exemplo para os nossos filhos de alguém que se assentou na cadeira do compromisso, na cadeira de alguém que coloca Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Eu queria orar por nós, para que o Senhor nos dê essa graça, a graça de hoje, ao orarmos pelas nossas famílias, não considerarmos, não nos vermos como alguém descansados na posição que nós encontramos, seja qual lugar nós estivermos, mas de recebermos o favor de Deus, ao ponto de vermos essa transformação no nosso coração e no coração dos nossos filhos. Essa geração aqui, hoje, é a geração que vê, que ouve com os olhos. Não adianta você falar que ama o Senhor, se você não ama. Eles vão querer ver. Então nós precisamos de colocar diante de Deus a nossa vida e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, porque de fato, como pais, o maior presente que a gente recebe do Pai amoroso é podermos transmitir o amor de Deus como um pai para os nossos filhos e ver isso frutificar lá na frente, gerações e gerações que amam o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos nos dobrar diante de Ti. E de hoje não apenas agradecer ao Senhor a bênção da paternidade, a bênção da família, mas de podermos apresentar essa família diante do Senhor, de podermos receber do Senhor a graça necessária para chegarmos ao ponto do Senhor se agradar de nós. E nós sabemos que isso já aconteceu em Cristo Jesus, mas sabemos também o quão falhos somos em lembrar disso, em sermos alimentados pela fé suficientemente capaz de sabermos que somos sim amados do Senhor, que
o Senhor olha para nós por intermédio de Cristo Jesus e nos vê como filhos amados, nos trata como filhos. Enche o nosso coração dessa fé e da esperança de que o Senhor não desistiu de nós e que, caso estejamos, ó Deus, correndo perigo, que o Senhor nos salve desse perigo, nos faça voltar para Ti, nos faça voltar para o lugar onde deveríamos estar. Abençoe essa igreja, meu Pai. Abençoe as gerações que virão. Abençoe, ó Deus, cada irmão meu e irmã minha irmã, ó Deus, cada uma dessas minhas irmãs que estão aqui nessa igreja, que o Senhor as abençoe, de forma que elas se vejam amadas pelo Senhor, de tal maneira a amarem ao Senhor em primeiro lugar em suas vidas. E hoje, ó Deus, enche o nosso coração dessa esperança, dessa graça que nos faz agradar a Ti, que nos faz viver, que nos faz vencer, que nos faz caminhar, ó Deus, na Tua presença. Em nome de Jesus, abençoe reverendo Zoil, Elaine, Pedro, Jonatas lá no exterior. Sustenta eles aqui, ó Deus, na direção dessa igreja. Sustenta eles, ó Deus, com a visão ministerial, com a visão pastoral sobre essa casa de oração. Abençoe essa cidade por intermédio dessa igreja, Pai. Que ela seja uma boca de esperança na vida dessa cidade, Pai. Que essa cidade tenha o exemplo dessa igreja, de que a esperança está no Senhor, de que não se deve confiar em carros ou cavalos, na força que o homem dá, mas em Ti, tão somente, Pai. Em nome de Jesus, oramos, Te agradecemos e Te pedimos. Amém.